Na manhã do Eid, o primeiro-ministro albanese e o ministro Burke compareceram à mesquita de Lakemba durante as orações do Eid. Muçulmanos expressam com razão frustração e raiva. Está tudo bem. Quando gritam gazeiem os judeus, é por raiva. Quando jogam coquetéis Molotov em restaurantes e lojas judaicas, estão com raiva e revoltados. Considerando que muitos de vocês, pessoas brancas aqui, dizem que o inglês é sua primeira língua, vocês realmente saberiam? Vocês realmente saberiam o que isso significa? Ou talvez, ou talvez. Acabei de voltar do Paquistão depois de ver minha AMI. A inação criminosa da Austrália em relação ao clima é profundamente sentida lá. Precisamos iniciar um processo de reparações climáticas para o país do sul global. Reparações climáticas. A quem esses miseráveis são leais? Ela quer que as famílias australianas comuns paguem para a AMI dela, para os familiares dela no Paquistão, como reparação climática. Tudo bem, pessoal. Quando digo que Anthony Albanese é o pior primeiro-ministro da Austrália, não exagero. Eu não estou exagerando, nem estou apenas tentando expressar minha raiva e decepção com Anthony Albanese. É a minha análise objetiva, e não é só minha. Eu estava ouvindo Peter Costello, na minha opinião, o melhor ministro da Fazenda dos tempos modernos. Durante o mandato dele, não percebemos que vivíamos uma época de ouro até esse tempo terminar. Agora eles estão preparando os australianos para a pior recessão econômica da história da Austrália, pelo menos durante a minha vida. E sabe quem manda? Esses esquerdistas. Aparentemente, nossos gastos e a dívida nacional estão altíssimos. Em 2007, ao fim do mandato de Peter Costello, a Austrália tinha superávit e nenhuma dívida. 18 anos depois, estamos com quase US$ 1 trilhão em dívida. Pelo que entendo, dizem que este é o pior momento para a economia australiana e para a Austrália, ponto final. E ainda temos o pior primeiro-ministro da história da Austrália governando o país. Quero dizer, a gente até poderia ter suportado um primeiro-ministro ruim como Anthony Albanese em 2010 ou 2011, talvez, mas agora não. Está ficando pior. E não só economicamente, socialmente também. Ele está insistindo. Ele está dizendo que a Austrália aumentou sua população em 10% só nos últimos 5 anos por causa da imigração. 10%, pense nisso por um momento. Ok, 10%. Quem são essas pessoas? Que tipo de opiniões eles têm? Que tipo de queixas culturais eles trazem? Tem hindus contra sikhs, o movimento calistanês, hindus contra muçulmanos e muçulmanos contra judeus. Essas pessoas estão chegando. Os australianos comuns não têm relação com isso. Anthony Albanese manipula você e diz que recebemos ressentimentos estrangeiros. Recebemos todas essas disputas estrangeiras às suas custas. Como disse o premier da Austrália do Sul, quem vai limpar sua bunda se não trouxermos essas pessoas? Minha mensagem para os eleitores do One Nation é: quem vai te alimentar, te dar banho e limpar sua bunda quando você tiver 90 anos? Certo? Enfim, a pior, mais trágica e provavelmente a parte engraçada de toda essa história é que não importa o quanto Anthony Albanese se esforce, tente agradar uma determinada comunidade, eles ainda não gostam dele. Você viu o que aconteceu com ele na mesquita de Lakemba? Agora, alguns dias depois, Mahirin Faruqi, deixa eu te contar, ela é uma imigrante do Paquistão, assim como eu, mas muito diferente de mim. Ela é senadora. Que privilégio absoluto para um imigrante. Ela se mudou para a Austrália quando tinha 30 anos. Ok, eu tinha 19, ela tinha 30 anos e está no Senado há, sei lá, mais de 10 anos, algo assim. Que privilégio absoluto. Você recebeu a oportunidade de representar sua comunidade ou seu povo na mais alta casa do país, o Senado. E ela não tem nada a oferecer além de reclamar deste país. Ela já chamou os australianos de vocês brancos. Como muitos de vocês brancos aqui dizem que o inglês é sua primeira língua, realmente deveriam saber. Vocês realmente saberiam o que isso significa. Ou talvez, ou talvez. Ela é senadora do Partido Verde, talvez vice-líder ou líder. Não tenho certeza, mas não importa. Irrelevante. De novo, tem a Aliança Verde Comunista
Eles estão fazendo a mesma coisa repetidamente em todo lugar. Então eu também fiquei confuso. Eu não sei. Eu pensei que talvez ela fosse uma mulher marxista porque ele não é um paquistanês radical típico. Mas ainda assim ele é paquistanês de Islamabad. Veja, para os padrões do Paquistão, eles são liberais. Mas, novamente, essas queixas contra judeus e colonizadores não somem tão facilmente. Ouça o que ela tem a dizer sobre Anthony Albanese. Na manhã do Eid, o primeiro-ministro albanese e o ministro Burke estiveram na mesquita de Lakemba durante as orações do Eid. Muçulmanos, com razão, expressam frustração e raiva. Tudo bem. Ao gritarem gazeiem os judeus, demonstram raiva. Quando jogam coquetéis Molotov em restaurantes e lojas judaicas, estão revoltados. Acabaram de incendiar 4 ambulâncias judaicas em Londres. Bem, eles estão com raiva. Eles dizem, onde estava sua indignação quando Israel cometia genocídio contra os gazenses? Pelo menos não havia judeus nessas ambulâncias. É isso que dizem. Sempre arrumam desculpas para os beligerantes. Nunca se olham no espelho. Mas eu te disse que tem um lado engraçado nisso. Ela está direcionando isso para Anthony Albanese, que faz de tudo por essas pessoas, deu milhões de dólares dos contribuintes para eles melhorarem as mesquitas e terem mais segurança. Por que eu não recebo segurança extra? Eu mereço ter alguns seguranças me protegendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você sabe, existe uma certa comunidade pacífica que gosta de ameaçar pessoas como eu. Mas não, essas pessoas é que precisam de mais segurança às custas dos contribuintes. Tá bom. Bem feito para você, Anthony Albanese. Ele reconheceu o estado de Gaza. Ele recebeu um agradecimento pessoal do Hamas. O Hamas afirmou, parabéns, muito obrigado, você está do lado certo da história. Se o lado deles da história é o lado certo, então eu não quero estar do lado certo da história. Muçulmanos, compreensivelmente, expressam frustração e raiva diante da cumplicidade e inação do governo trabalhista frente ao genocídio de Israel em Gaza. Viu? Eles ligam tudo ao genocídio de Israel. Genocídio em Gaza, portanto, sabe, podemos agir assim aqui, podemos agir dessa forma. Se esse primeiro-ministro tivesse coragem, ele se levantaria e diria, ei, eu já fiz mais do que o suficiente pela sua comunidade, e vocês ainda estão fazendo isso. Sabe de uma coisa? Vão todos se ferrar. Mas ele não faria isso porque para isso é preciso ter coragem, pessoal. É preciso ter coragem. Ele fez a própria cama e agora vai ter que deitar nela. Na verdade, eu estou até gostando disso. Em vez de reconhecer esses sentimentos, o primeiro-ministro saiu apressado da mesquita. O primeiro-ministro literalmente correu para salvar a própria vida. Você viu a espuma que saía da boca daquelas pessoas? Meu Deus do céu, não tem como agradar essas pessoas. Estou te dizendo, não tem como agradar essas pessoas. Eles têm uma visão civilizacional, entendeu? Eles odeiam os judeus, odeiam Israel e também odeiam o Ocidente. Quando acabarem com os judeus, vão atrás de você, ocidentais comuns. Essa é uma visão civilizacional. E é por isso que o Ocidente precisa dizer, olha, nós demos a vocês um assento de igual para igual à mesa. Acontece que foi um erro. Vocês veem o mundo de um jeito próprio? Querem o fim de Israel e que os judeus voltem a ser apátridas. E vocês têm seus próprios sonhos islâmicos de conquista. Justo, isso é perfeitamente aceitável. Vocês podem manter essas opiniões como nos últimos 1.400 anos, mas retornem aos seus países e nos encontrem no campo de batalha. Temos outra visão sobre civilização. Nós não acreditamos nos seus modos de conduzir uma sociedade. Mas, novamente, como eu disse, vocês precisam de líderes com coragem. Ignorou as críticas da comunidade e mentiu para a mídia sobre por que as pessoas estavam confrontando ele. No festival religioso do Eid, o primeiro-ministro adotou discursos de extrema-direita para deslegitimar as pessoas que estavam revoltadas com sua presença na mesquita e com a cumplicidade do Partido Trabalhista no genocídio, associando-as ao extremismo. Ministra, por que o primeiro-ministro mentiu e enganou a mídia? Ele mentiu e minimizou a situação, dizendo que não foi nada demais e nada de ruim aconteceu e que havia 30 mil pessoas. Só algumas pessoas me vaiaram. E elas estão insatisfeitas porque proibimos o Hizb ut-Tahrir. Foi isso que ele disse. Ele disse que eles estão bravos porque eu bani uma organização extremista islâmica chamada Hizb ut-Tahrir. É por isso que eles estão irritados. Eu vi alguns desses relatos e eles simplesmente não são precisos. Havia mais de 30 mil pessoas em Lakemba esta manhã. Em sua esmagadora maioria, a recepção foi incrivelmente positiva. E deixe-me contar um pouco mais sobre essa mulher, Mariam Farouki.
Se acha que ela é especial, espere conhecer o filho dela. Ele também é alguém especial. Este é um tweet antigo. Que família adorável, diz Drew Pavlov. Ela disse, vai se ferrar. E olha isso, este é o filho dela. Os brancos estão se ferrando? Sim, está acontecendo. Eles odeiam o Ocidente. Eles simplesmente odeiam. Existe toda uma geração desses idiotas que cresceu odiando o Ocidente por causa do seu passado colonial. E, aliás, eles colocam a Austrália na mesma categoria também. Quando você pergunta qual país a Austrália colonizou, dizem que a Austrália colonizou os próprios nativos do país, a comunidade aborígene. Como se essas pessoas realmente ligassem para os aborígenes. Eles não se importam com ninguém além da própria visão de mundo, além do Islã, mesmo o chamado muçulmano moderado. É por isso que é tão difícil para nós descobrir quem é o bom muçulmano e quem é o mau muçulmano. É por isso que eu continuo te dizendo. Você pode definir o que é um bom e um mau muçulmano? Vamos seguir isso. Engraçado, nunca definem isso. Sempre que algo ruim acontece, dizem, tem alguns. Bom muçulmano, nem todos são assim. Mas quem são eles? Agora parece que um extremista muçulmano atira e o bom muçulmano diz, se você não mudar, não se submeter ou não nos deixar agir, então ele vai atirar. Esses dois parecem agir em conjunto. Olha essas pessoas brancas medíocres. Eles deveriam estar no lixo, mas em vez disso possuem tudo e estão em todo maldito lugar. De novo, um viés comunista. Aliás, ela é bem rica, deve ter 4 ou 5 imóveis como investimento. Ela se deu muito bem na vida. Muito bem. E como eu disse, ela é senadora há mais de 10 anos. Que ingratidão. Totalmente ingratos. Se os muçulmanos não se distanciarem dessas pessoas, aviso, uma tempestade está chegando. E não vai ser nenhum anti-albertista que vai te salvar. Eu já disse isso antes. Kiestama e todos esses outros políticos de centro-esquerda, eles vão abandonar os muçulmanos na primeira oportunidade em que se tornar insustentável defendê-los. Insustentável. Esse é o critério. Você acha que esses políticos vão apoiar muçulmanos que, na verdade, não têm se comportado tão bem? Você acha que eles vão ficar do lado deles? Não. Voltei do Paquistão após visitar minha mãe. A criminosa inação da Austrália sobre o clima é profundamente sentida. Precisamos iniciar um processo de reparações climáticas aos países do sul global. Reparações climáticas? A quem esses miseráveis são leais? Ela quer que as famílias australianas comuns paguem para a mãe dela, para os familiares dela no Paquistão, como reparação climática. Meu Deus do céu. A quem eles são leais? Ela não é senadora australiana, mas paquistanesa. Sul Global. Isso me lembra David Lammy, que disse que a Grã-Bretanha deveria pagar reparações à Jamaica. Como povo caribenho, nós não vamos esquecer nossa história. Nós não queremos apenas ouvir um pedido de desculpas. Nós queremos reparação. Deixe-me te contar uma coisa. Mesmo que a Austrália tenha feito algo errado com algum outro país há 20, 30, 40, 50 anos, azar. Dependendo da gravidade do dano, nós vamos analisar isso. Minha reação instintiva não é culpar a Austrália de imediato, pois países não funcionam assim. Se você é um esquerdista, um ativista lunático woke e está se afogando no mar da sua própria superioridade moral e quer sinalizar virtude para o mundo dizendo, olha, fazemos isso com o nosso próprio país. Nós responsabilizamos o nosso próprio país. Mas, na verdade, eles acabam cobrando do próprio país um padrão totalmente diferente do que cobram dos nossos inimigos. Eu sempre digo, o regime islâmico está nem aí para o direito internacional? Eles se importaram com o direito internacional quando armavam Hamas, Hezbollah e Houthis? Não se importaram. Então, por que querem nos manipular para seguir o direito internacional que não funciona? O que esperam que façamos? Ir ao Conselho de Segurança pedir permissão para bombardear o regime islâmico? China e Rússia dirão não, não façam isso. Pronto. Esse é o seu direito internacional. Enfim, ela é uma pessoa horrível, horrível, horrível. Uma política péssima. Não sei. Espero mesmo que ela não vença de novo. Não entendo quem vota nela ou em pessoas assim. Isso é uma completa loucura.